O Bolsonaro está nos Estados Unidos agora para sua primeira visita oficial e se encontrou com o Trump, se encontrou com o Olavo de Carvalho. Tem feito uma série de declarações ali controversas, como sempre, como habitual. Então, na coletiva de imprensa com o Trump, falou de socialismo, falou de Foro de São Paulo, falou de ideologia de gênero, falou do fim do politicamente correto. Aquela lenga-lenga habitual do Bolsonaro, que não apenas não presta um desfavor a ele entre o seu eleitorado, mas foi o que o elegeu, né? Esse discurso populista dele, simplório, e que ataca inimigos virtuais, aí, imaginários, e que tem por trás toda uma ideologia neoconservadora, ultradireitista, que fortalece isso. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre um ponto específico que eu mencionei ontem numa fala do Eduardo Bolsonaro, que atacou os imigrantes ilegais brasileiros nos Estados Unidos, dizendo que era uma vergonha, né? Que era uma vergonha esse pessoal que está ilegal, tanto nos Estados Unidos quanto no resto do mundo. Ele reforçou essa fala depois, ele disse: a declaração foi para dizer que o Brasil tem responsabilidade com os seus nacionais e não vai ficar permitindo que brasileiros entrem, facilitando, melhor dizendo, a entrada de brasileiro em qualquer lugar que não seja de maneira legal. Então, assim, ele reforça a ideia de que os imigrantes brasileiros ilegais fora do país são uma vergonha. Ele se justifica, mas no final dos contos diz a mesma coisa. E o Bolsonaro também atacou os imigrantes, mas não apenas os ilegais. Ele atacou os imigrantes como um todo numa entrevista para a Fox News. E ele disse o seguinte na entrevista: a grande maioria dos imigrantes, em potencial, não tem boas intenções, nem quer o melhor ou fazer bem ao povo americano. E ele se referia à construção do muro que o Trump quer construir na fronteira com o México, que bloquearia a entrada de imigrantes mexicanos ou da América Central. Então ele tem aquela frase pronta dele, né, que se você concorda com a imigração ilegal, abra a porta de sua casa e receba quem quiser entrar, né? Então, assim, ele é contra a imigração. Tem frases xenófobas, bastante frases xenófobas, na verdade, contra imigrantes, contra refugiados, e aqui ele reforça a ideia de que o imigrante em potencial não tem boas intenções, nem quer fazer melhor ou fazer o bem ao povo americano. E ele foi obrigado a se retratar também. Mas antes de entrar na retratação do Bolsonaro, eu quero falar um pouco sobre essa questão aqui. Porque ao atacar a imigração, e ele usa o caso da França, dizendo que tem fronteiras abertas, que recebeu todo mundo lá e agora está um caos, está um perigo, está descambando tudo, a gente tem que pensar, gente, sinceramente, essa é uma frase totalmente infeliz vindo de um presidente americano. Porque a história das Américas como um todo, a história dos Estados Unidos e do Brasil são muito parecidas nesse sentido, são países de imigrantes, compostos principalmente de imigrantes ou de negros escravizados que foram trazidos à força da África para as Américas. Então, assim, boa parte de vocês aí que estão no Brasil agora, ou nos Estados Unidos, ou na América como um todo, são descendentes de imigrantes, pessoas que foram de Portugal, da Espanha, da Itália, da Alemanha, da Ucrânia, da Polônia, ou nos Estados Unidos os irlandeses, os escoceses ou noruegueses, pessoas que foram da Europa durante um período muito difícil da história europeia, de muita pobreza, de fome, e foram para as Américas para buscar uma vida melhor. E em grande medida foram as pessoas que ajudaram a construir a identidade desses países, os imigrantes, essas pessoas que foram voluntariamente buscando uma vida melhor em outro país. Então, se atacar a imigração é atacar a própria história do Brasil, a própria história dos Estados Unidos, de povos que ajudaram a construir esses países. Ou vocês são descendentes de indígenas, que seriam os povos originários das Américas, que também são imigrantes num período muito maior de tempo, né, que também foram da Ásia para as Américas, isso aí milhares de anos atrás, ou são descendentes de negros que foram escravizados e levados à força para o Brasil. E sinceramente uma frase dessa é totalmente infeliz, porque a vasta maioria dos imigrantes tem intenções boas, querem uma vida boa, querem uma vida melhor, querem trabalhar honestamente, e isso inclui também os ilegais. Isso também inclui quem está indocumentado. Eu sou imigrante, estou fora do Brasil, já tem muito tempo, já tem 13 anos que estou fora do Brasil, já morei em diferentes países, já morei nos Estados Unidos, já morei na Argentina, já morei na Europa, em vários países diferentes aqui, e eu convivi com todo tipo de imigrante, imigrantes legais e ilegais, e de fato, se você observar, a vasta maioria desses imigrantes, gente, eles só querem uma vida decente, uma vida boa, e trabalhar e ganhar o seu dinheiro honestamente. Então acusar a vasta maioria dos imigrantes de não querer o bem do seu país é uma mentira, é um absurdo, é uma ofensa aos imigrantes, é uma ofensa aos brasileiros que estão nos Estados Unidos, é uma ofensa aos brasileiros que estão pelo mundo aí, imigrantes legais ou ilegais, realmente não importa, porque todos eles estão ali buscando uma vida melhor, que muitas vezes essa partida foi porque o país deles não permitiu que eles tivessem uma dignidade ou um trabalho decente. Principalmente nos Estados Unidos, a gente viu muitos brasileiros que abandonaram tudo no Brasil
pagaram uma dívida alta para cruzar pela fronteira, para poder entrar nos Estados Unidos, para poder ajudar sua família, para poder mandar uns trocados para o Brasil. Ou seja, você vê todo tipo de história, pessoas sofridas, pessoas que batalham, pessoas que trabalham o dia inteiro, muitas vezes, 3 turnos, 3 trabalhos diferentes. Então, assim, é muita injustiça ele atacar o povo brasileiro desse modo e atacar os imigrantes como um todo desse modo. É uma falta de sensibilidade total, é uma falta de respeito com pessoas que largaram suas vidas em seus países para se arriscar fora e buscar uma vida melhor. E também é uma falta de respeito aos nossos antepassados, pessoas que largaram tudo também na Europa ou onde quer que fosse para ir para o Brasil e tentar uma vida melhor também. Inclusive, essa demonização dos imigrantes, ilegais nesse caso particular, também contribui para um clima de medo entre os imigrantes. Quem está agora brasileiro morando no exterior aí, principalmente nos Estados Unidos, onde o Trump está reforçando agora a perseguição a imigrantes indocumentados, muita gente está com receio agora de buscar as autoridades caso tenha algum tipo de emergência e possivelmente com essa fala do Bolsonaro agora vão sentir até medo de ir até um consulado para buscar apoio do Brasil. Porque se você tem um presidente que está te demonizando, você, imigrante, indocumentado, não pode contar com o seu próprio país agora para poder buscar ajuda, imagina a fragilidade que esse povo sente. Nos Estados Unidos tem algumas cidades, são chamadas cidades santuários, né? Como Nova York, como São Francisco, como Los Angeles, no qual os imigrantes têm uma vida mais ou menos normal, independentemente do status migratório. E a compreensão deles é que se você demoniza os imigrantes, se você criminaliza os imigrantes pelos status migratórios deles, isso contribui para a violência, isso contribui para a criminalidade. Porque assim, se o imigrante presencia um crime, o imigrante ilegal presencia um crime, e ele sabe que a polícia vai persegui-lo caso ele denuncie esse crime, ele se silencia. Então ele evita colaborar com as autoridades. Então ele passa a ter medo de tudo o que acontece ao redor dele, porque todo mundo pode denunciar em algum momento e ele fica numa situação muito fragilizada. Então algumas cidades, alguns prefeitos, né, algumas prefeituras, alguns governos percebem que eles têm que trabalhar em cooperação com essas pessoas, porque elas não vão embora. Elas não vão embora. Muitos imigrantes são deportados e voltam, e sabe, cruzam de novo a fronteira. Então, assim, essa questão da imigração, como várias outras questões, ela não é tão simples assim de ser solucionada, ela não é tão simples assim que você constrói um muro e acabou, sabe? O que você tem ali são 2 políticos populistas, como o Trump e o Bolsonaro, que pensam o mundo de maneira muito simplória, sendo que os problemas são muito mais complexos. Você não vai acabar a imigração assustando as pessoas, perseguindo as pessoas, criando muros. Você não vai acabar com a imigração. Porque você tem pessoas que estão fugindo, às vezes, de situações muito complicadas, que elas não têm nada a perder. A gente viu recentemente a marcha dos centro-americanos, de hondurenhos, de nicaragüenses, que foram cruzando a pé para chegar até os Estados Unidos. Essas pessoas não têm nada a perder. Elas não têm nada a perder. Elas podem lá ser deportadas, elas vão voltar, porque elas não têm nada a perder. São pessoas que não têm nada, gente. O mesmo caso dos imigrantes aqui no Mediterrâneo, na Europa, cruzando a barco. Eles não têm nada a perder, gente. Eles não têm nada a perder. Eles já perderam tudo nos seus países. Então, assim, essas políticas repressivas, elas não solucionam esse tipo de questões. Elas não solucionam o problema que elas têm em suas próprias terras natais. Elas não vão voltar para lá. E não solucionam a questão imigratória. Essas respostas simplórias e boçais para esses problemas complexos, típicos desses políticos populistas, eles só acentuam o problema, só agravam a fragilidade dessas pessoas que já são muito fragilizadas, que já estão numa posição muito delicada. Então, como eu disse, o Bolsonaro depois teve que se retratar, dizer que não é aquilo que ele queria dizer, sendo que foi o que ele quis dizer, porque ele reforçou ainda a fala dele, né, de acordo com o muro do Trump. Ele disse o seguinte, se desculpando depois, sobre os imigrantes, né? Uma boa parte tem boas intenções, a menor parte não. Houve um equívoco da minha parte, peço desculpas. Agora tem muita gente que está de forma ilegal aqui, e isso é uma questão de política interna deles, não é nossa. Então, gostaria que no Brasil só tivesse estrangeiro legalizado, não de forma ilegal, como existe muita gente no Brasil. Me desculpe mais uma vez o equívoco, o ato falho cometido no dia de ontem. Como eu disse, não foi ato falho, ele realmente acredita nisso, só que ele teve que se desculpar porque ele ofendeu milhões de brasileiros que estão no exterior, que são imigrantes, tanto legais quanto indocumentados. E que votaram, em sua maioria, no Bolsonaro. Se você olhar as estatísticas de votos no exterior, há países que votaram majoritariamente no Bolsonaro. Ou seja, ele está ofendendo ali uma parcela do público eleitor dele. E está ofendendo também seus antepassados. Aí, se você é descendente de italiano, de alemão, de polonês, de ucraniano, do que for, de português, ele está ofendendo seus antepassados também, pessoas que foram para o Brasil para ter uma vida melhor e para construir um país decente no qual eles poderiam viver e seus descendentes também. Ontem eu mostrei um vídeo no qual ele falava que o Brasil era um lixo e agora ele chamou seus antepassados também de pessoas com más intenções, de pessoas que não são boas. Eu vou deixar na descrição aqui o link para a entrevista da Fox News, no qual ele fala isso, né, no qual ele faz essa menção aí aos imigrantes que não são boas pessoas, que não têm boas intenções. Deixa também algumas reportagens que falam sobre isso aqui. Só lembrando que a Fox News fez uma reportagem também sobre o Bolsonaro, questionando algumas falas dele, né, dizendo que ele tinha falas misóginas, falas homofóbicas, falas xenófobas,
E agora uma parte dos bolsonaristas estão chamando a Fox News, que é uma emissora conservadora, é a maior emissora conservadora dos Estados Unidos, estão chamando a Fox News de comunista também. Ou seja, eles são incapazes de ouvir qualquer tipo de crítica, mesmo de quem é conservador de fato. Porque a Fox News é uma conservadora de fato, não é como esses extremistas no Brasil, não. Passa pano pro Trump, a Fox News, mas ainda tem de fato um viés conservador, que não é o caso dos brasileiros, não. Os brasileiros são outro tipo de coisa aí, muito mais extremistas. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa questão aí. Primeiro, sobre a questão da imigração. O que você pensa sobre isso? Se faz sentido demonizar boa parte dos imigrantes que vão para algum lugar do mundo aí, seja para os Estados Unidos, seja para o Brasil? O que você pensa sobre isso? E depois sobre a fala do Bolsonaro. O que você pensa sobre isso? Deixa seu comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, a gente não apoia, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!